Pois bem, meus amigos, na semana anterior, nós tínhamos começado este novo como que capítulo, não é? O módulo 3 e o tema número 1 deste módulo 3, ação dos espíritos no plano físico. E aí já vimos algumas questões, não é? Especialmente o primeiro item, influência mental. Então, tenho a impressão que nós o concluímos. Então, nós hoje, salvo melhor ideia, nós vamos para o item 2. Ele se chama Fenômenos Mediúnicos. Quem sabe adiantamos isto agora, antes do treinamento, não é? Então, o convite é para todos, que todos tenham a apostila aberta na página 174. A atuação dos espíritos no plano material não se limita às interferências psíquicas. Pode ser tangível, como nos fenômenos mediúnicos de efeitos físicos. Vejam, aparições, transporte de objetos, materializações, curas espirituais e etc. Lembrando que na base destes itens que a apostila lembrou, agora, tudo isto tem a ver com o ectoplasma, com o fluido vital retirado, expandido, oferecido para que esses fenômenos, num ambiente qualquer, ele seja capaz de acontecer. Portanto, a raiz de todos eles é a mesma. Muito bem, então nós também tínhamos visto, não é, lá atrás, que os fenômenos psíquicos, eles podem ser anímicos e mediúnicos. E os fenômenos mediúnicos podem ser de efeitos inteligentes e de efeitos físicos, que foi exatamente o que ele acabou de citar, não é? E nos efeitos intelectuais, entre outros, como psicofonia, psicografia, vidência, pinturas mediúnicas. Então, reparem que nos nossos exercícios, vamos dizer, possíveis em encontros virtuais como os nossos, praticamente todos eles são fenômenos de efeitos intelectuais, correto? Pois bem, não seria impossível que na casa de vocês pudesse acontecer algo inusitado, não é? Em termos de um deslocamento de um objeto, de uma voz direta, quando ninguém esperaria por isto, não é? Mas não é habitual e nós não vamos pensar que a espiritualidade vá utilizar ectoplasma para isto, né? Não que não pudesse fazê-lo. Agora, como nós talvez tenhamos um problema qualquer de saúde, e como a espiritualidade tem muitas pessoas que eles querem ajudar enquanto nós nos reunimos, também é natural que eles se utilizem do ectoplasma de qualquer um aqui da equipe, cada um no seu lar, na sua cidade, e eles coletem este material para, como a apostila comentou, para curas espirituais, que eles já devem estar fazendo há muito tempo, podem fazer hoje também, sem que nós conscientemente participemos. Mas lembrem-se da oração. Ela já meio que busca a ideia de nós estarmos oferecendo alguma contribuição nesse sentido. Pois bem, até pinturas mediúnicas, não é? A apostila nos lembrou. Por isso nós estamos treinando, dentro do possível, algum fenômeno artístico qualquer. Queria lembrar, inclusive, que assim como existe a psicografia, a psicopictografia, mais raramente nós podemos ter
como que um médium com base para isto, como que escrevendo numa partitura uma peça musical qualquer. Isto já aconteceu. Um dia eu vou lembrar isto com vocês, e é uma alternativa rara, mas ela já existiu e, portanto, pode repetir-se. Enfim, seguindo com os amigos, em O Livro dos Médiuns, o codificador analisa a ação dos espíritos no plano material, afirmando que o perispírito exerce papel fundamental na ocorrência dos fenômenos mediúnicos. Então, é sempre o perispírito dos desencarnados, acoplado, de certo modo, entrosado, afinizado, ajustado ao perispírito de cada médium que está como que submetido à influência do desencarnado, para que ele trabalhe, né, em algum desses aspectos, dos tipos diferentes de expressões mediúnicas que estamos como que vendo tanto agora como já vimos antes. Então, o espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria. Então, nós já tínhamos lembrado disto, não é? Nós poderíamos dizer, mas ninguém enxerga o perispírito quando estamos no mundo físico, sem sermos médiuns de vidência. Então, poderia dar uma ideia, até pela própria sutileza do perispírito, que ele seja espiritual. Ele é. Mas como ele tem uma estrutura que é dada a ele pelo corpo astral, que tem a forma humana, ele tem uma estrutura molecular, atômica, subatômica, então ele é material. Mas é completamente diferente da matéria densa do corpo físico. E essa diferença faz exatamente com que, de certa maneira, o perispírito habitualmente não seja visto, a não ser por quem tenha condições de vidência para enxergá-lo. Pois bem, depois serve-lhe também de agente intermediário o fluido sal. Leonardo, cuidado com o microfone. Depois serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal. Espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Considerada dessa maneira, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Então, é bem interessante a comparação que ele faz em relação a como nós, quaisquer, podemos atuar sobre o ar atmosférico, sobre o ar ambiente, de modos diferentes, não é? Pois bem, os movimentos e suspensão de objetos, os ruídos e outros fenômenos mediúnicos de natureza física ocorrem pela ação dos espíritos que combinam, segundo a vontade deles, o fluido universal com o fluido que é liberado pelo médium. Então, ele traz uma ideia, por acréscimo, de que além do fluido do médium, existe um fluido que é também divino, um fluido original, um fluido que vai sendo modificado de 1000 modos diferentes em qualquer lugar do universo de Deus. Por isso esse fluido é também chamado de fluido cósmico universal, para que essa fenomenologia ou qualquer outra
que dependa da intervenção dos espíritos no plano físico aconteçam. Pois bem, os espíritos que se dedicam à produção dos fenômenos mencionados são sempre de ordem inferior, ainda sujeitos à influência da matéria, segundo o Livro dos Médiuns. Os espíritos superiores não se ocupam desse tipo de evento, mas, se for necessário atuarem diretamente sobre a matéria, se utilizarão daqueles espíritos aptos a tal atividade, que colaborarão de bom grado. Então, aqui vale a pena nós pararmos um pouquinho sobre essa questão do tipo de espíritos relacionados a esses fenômenos. Quando são fenômenos de efeitos físicos um tanto assim banais, eu diria, esporádicos, como um transporte dentro de casa, um objeto retirado de um lugar e levado para outro da mesma casa, quando há, por exemplo, algo que é muito comum, até um tanto perto de nós, que é um ventilador que liga sozinho, uma luz no teto que acende, uma televisão que estava desligada e ela liga sozinha. Em geral, esses fenômenos físicos mais simples, eles são gerados por espíritos não inferiores, mas espíritos comuns, não é? Que têm uma razão ou outra, encontram o fluido à disposição por emanação de A, de B ou de C dentro de casa em geral e resolvem até fazerem uma brincadeira, fazerem algo um tanto inusitado, que eles sabem que vai chamar a atenção dos presentes ou dos que moram, ou vivem, ou trabalham num ambiente qualquer. Agora, os fenômenos físicos de materializações que são realizados ou foram com o objetivo de pesquisa séria, no objetivo da espiritualidade de revelação de aspectos para a ciência espírita que envolva colegas de área médica, de áreas da física, da química e outras, né? Mas se utilizando de um médium mais preparado, como vários existiram ao longo da história, lembrando que antes de Kardec, os fenômenos físicos aconteceram com vários precursores. Aconteceram com as irmãs Fox, na casa delas, em Hydesville, e as mesas girantes também fizeram parte, tanto nos Estados Unidos como na França, da história do surgimento do espiritismo fenomenologicamente. Então, às vezes, são espíritos mais simples que manipulam, mas sob a tutela, sob a responsabilidade, sob a administração, se não de espíritos superiores, porque isto é algo de uma condição diferente, mas espíritos intermediários que lidam muito bem com isto em proveito da sociedade, do conhecimento doutrinário espírita, de tal maneira que materializações luminosas, em que, a par dos fenômenos de aparições dos espíritos, nós temos, em paralelo, de maneira como que conhecida de todos ou realizada sem que os presentes acompanhem, por exemplo, tratamento de pacientes na vizinhança onde a reunião se dá. E essa vizinhança, ela pode ser
de uma atuação ampla, incluindo hospitais da mesma cidade. Então, cada caso é um caso. Uma coisa é algo que parece até uma brincadeira, não é? E às vezes até tem esse sentido. Outra coisa são reuniões de efeitos físicos mais marcantes e que trazem algo de proveito real, tanto para quem participa, como para quem acaba como que ganhando algo a partir das reuniões dessas pessoas sérias, não é? Então, é interessante nós lembrarmos, não é? Que muitas vezes esses fenômenos são administrados por espíritos muito preparados. Tá bem? Então, seguindo adiante, né, ele vai dizendo, né, os espíritos superiores não se ocupam desse tipo de evento, a não ser quando esses fenômenos inusitados fazem parte de um contexto mais terapêutico, mais de instrução, como nós já tivemos, e eles foram muito lindos ao longo da história. Um dia até nós podemos conversar sobre materializações, lembrando os grandes pesquisadores na área desta abordagem mais científica dos fenômenos mediúnicos ostensivos. Mas aí dedicaríamos um momento só para isto. E nós vamos lembrar de Charles Richer, vamos lembrar de William Crookes, vamos lembrar de outras pessoas muito lindas, né? Então, mas se for necessário atuarem diretamente sobre a matéria, se utilizarão daqueles espíritos aptos a tal atividade que colaborarão de bom grado, exatamente como estávamos vendo. Quanto aos fenômenos de efeitos intelectuais, afirma Kardec, 2 pontos. Para uma manifestação ser inteligente, não é preciso que seja eloquente, espirituosa ou sábia. Basta que prove ser um ato livre e voluntário, exprimindo uma intenção ou correspondendo a um pensamento. As manifestações mediúnicas inteligentes apresentam enorme variedade de tipos e subtipos. Estudados, claro, em O Livro dos Médiuns, que, aliás, é o livro básico destas apostilas. A primeira que nós estamos estudando e depois entraremos na de número 2. É claro que o Livro dos Espíritos, melhor, o Livro dos Médiuns é a base. E ele referencia aqui na segunda parte, capítulo 3 e 4, e capítulos 10 ao 17, especificamente. De certa maneira, quando ele coloca assim na apostila, há uma espécie de um convite, de tal maneira que nós podemos e vamos seguir a apostila, mas se vocês anotarem nesta página, que é a página 175, hoje ou amanhã, tenham consigo esta obra monumental sobre a mediunidade e passem os olhos, ao menos, nestes capítulos, porque com certeza será de grande valia para qualquer um de nós. A ocorrência de tais manifestações exige um certo grau de elaboração mental e o médium funciona como um intérprete, esclarecem os espíritos orientadores. O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser, ou para escrever, e por ser necessário uma cadeia, uma corrente, uma ligação, um vínculo entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para transmitir uma notícia a grande distância, desde que haja, na extremidade do fio,
uma pessoa inteligente que receba e transmita. Muito bem, é muito válida essa analogia, né, com a questão do condutor. Muito bem, como falta apenas o item 3, para completarmos o capítulo, vamos aproveitar e vamos, ele não é longo, chama-se Fenômenos da Natureza. Então, como está aqui, a ação dos espíritos no plano físico se estende além da mediunidade. Consta em o Livro dos Espíritos que, cumprindo os desígnios de Deus, incontáveis entidades esclarecidas se associam a espíritos de diferentes graus evolutivos para garantirem a harmonia e o equilíbrio das forças que regem o planeta. Percebem-se, então, que os eventos geológicos catalogados como naturais, ou seja, não provocados pela ação lesiva do homem, são acompanhados de perto por espíritos benfeitores, a fim de que as transformações intrínsecas e reações dos elementos materiais da natureza não coloquem em risco a vida planetária. Então, aqui é uma questão importante. Vejam a ressalva, excluindo aqueles por ação lesiva do homem. E a ação lesiva do homem, infelizmente, porque somos uma humanidade muito distante ainda do verdadeiro exercício do bem, nós temos feito algo contra a Mãe Natureza e ela está respondendo de 1000 modos diferentes, como vocês sabem muito bem no Brasil e no mundo, gerando sofrimento, morte e muitas dificuldades, especialmente para as comunidades mais pobres, porque as suas residências foram construídas em lugares muito suscetíveis a esses transtornos. Mas questões de maior vulto, por exemplo, questões ligadas a placas tectônicas, né? Tudo isto que tem a ver com a geofísica do planeta tem uma administração, exatamente para que sempre seja algo benéfico para o planeta inteiro em todos os aspectos. Mas, às vezes, as dificuldades surgem cuja origem o ser humano ainda não entende, como acontece com terremotos, furacões, ciclones, tsunamis e coisas do gênero. Um dia nós podemos aprofundar também esta questão, não é? E eu vou deixar uma sugestão com vocês, que é a seguinte: além daquela que a apostila trouxe sobre o Livro dos Médiuns, existe um livro chamado Há 2000 Anos. É um livro, claro, vocês sabem, romance de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, não é? E há um capítulo mais da segunda metade para frente. O capítulo se chama Alvoradas do Reino do Senhor. Anotem e façam a leitura, e vocês vão ver, o capítulo vai narrar o que acontece com Lívia Lentulhos quando ela desencarna no circo romano. Quem vem buscá-la antes que o próprio leão pudesse agredi-la? Ela é retirada do corpo completamente e levada por Simeão no colo, ao encontro lá em cima de Jesus. Outros que morreram ali também são levados por outros espíritos superiores. E há uma preleção do Divino Mestre, que Lívia, Simeão e todos os outros
escutam. E é ali neste capítulo, talvez a única referência na doutrina espírita, em que a espiritualidade, através de Emmanuel, nos mostra a noção de que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, em contrário às leis de Deus de amor, justiça e caridade, nós criamos uma psicosfera, nós criamos elementos que vão se aglutinando, vão se tornando cada vez mais densos e vão alterar o clima, vão mudar as circunstâncias dessa tal geofísica, podendo criar os cataclismas a que Emmanuel se refere nesse capítulo. Anotem, por gentileza, e quando puderem, façam a leitura e reflitam, porque aquilo que parece espontâneo, aquilo que parece sem uma causa conhecida, ela tem mais de uma, mas uma delas tem a ver com a nossa indigência moral e espiritual há milhares de anos acontecendo aqui no nosso mundo. E a Terra, a Mãe Terra, ela se ressente disso. E ela grita para a humanidade de mil modos diferentes. E, ao mesmo tempo, são gritos de socorro. Mas outro dia nós podemos aprofundar um pouquinho mais essa questão. Fica a sugestão, então. Seguindo adiante, André Luiz registra elucidativo comentário do orientador espiritual Aniceto no livro Os Mensageiros. A propósito da ação dos espíritos na natureza, 2 pontos. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores, encarnados. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. E é interessante que nós vamos estudando a doutrina e vamos vendo aspectos outros deste leque de possibilidades de contribuição do ser humano com vistas às suas realizações pessoais, espiritualmente falando, ao seu próprio progresso, escolhendo áreas de atuação diferentes, todas elas em prol da humanidade como um todo, e em particular, às vezes, questões mais específicas. Por último, considerada a natureza como fonte primária da vida, ela deve merecer toda a atenção, respeito e preservação. Não se deve inferir, contudo, que a ação dos espíritos na natureza esteja relacionada aos conceitos da mitologia, que pregavam a existência de deuses, encarregados das chuvas, dos ventos, da colheita, ou que tais espíritos continuam ou constituam uma categoria à parte na obra da criação. De certa maneira, esses tais deuses são espíritos de condições hierárquicas diferentes que são missionários e trabalham em prol da sustentação material e espiritual do planeta Terra. Por isso que nós podemos associar aos elementais, que ficou também como um tema para nós vermos outro dia, né? Espíritos consagrados aos reinos da natureza. Pois bem, na verdade, são espíritos que, comprometidos com este gênero de atividade humana, já renasceram anteriormente e voltarão, por certo, a reencarnar na Terra em missão ou em trabalho corriqueiro.
acredito que todos vocês, escutando, lendo, né, isso nos cause toda uma alegria, toda uma felicidade de nós também sabermos que, além da espiritualidade superior em nome do Cristo, cuidar do reino humano, né, dos seres humanos, das almas humanas, eles também cuidam de todos, incluindo os cuidados da condição material típica do planeta Terra. Verifica-se dessa forma que a participação dos espíritos no plano material é efetiva e preponderante, tendo em vista o progresso do homem. Todavia, a ação espiritual está necessariamente vinculada aos processos de sintonia estabelecidos entre desencarnados e encarnados. Cabe, pois, a cada um observar e escolher o tipo de companhia espiritual que deseja. Os bons espíritos se fazem presentes na vida cotidiana, embora nem sempre os encarnados lhes acolham as sugestões elevadas. Segundo o codificador, seria esse o motivo das ocorrências infelizes que o ser humano sofre. Então, com isto, nós encerramos este primeiro tema aqui na página 176. E na semana que vem, nós vamos adiante em algumas questões interessantes para nós, já no tema número 2, que, aliás, vai tratar da obsessão. E aí, meus amigos, nós temos um mundo para nós estudarmos. Então, nós vamos interrompendo por aqui o nosso estudo nos moldes da gravação e vamos partindo para o nosso treinamento. Tá bem? Até já, meus amigos.